Então, na aula de hoje, a gente vai discutir dois conceitos, que são conceitos, vamos dizer assim, mais de infraestrutura, de organização, né? Mais do que conceitos fundamentais ou básicos, eu diria. Que é a ideia de garbage collection e a ideia de pacotes. Então, a gente vai começar sempre revendo aí o que a gente discutiu nas últimas aulas, né? Então, além dos conceitos básicos, tanto de programação quanto de orientação a objeto, a gente discutiu nas duas últimas aulas, mais especificamente, a ideia de recursão, como é que é a passagem de parâmetro em Java, e na última aula, a ideia de arrays, né? Então a gente vê uma estrutura de dados, que é a ideia de arrays, e a ideia é que vocês comecem a fazer mais exercícios e praticar o uso dessa estrutura de dados. É fundamental, mais uma vez, que vocês façam isso para sedimentar o conhecimento, para de fato aprender a usar essa estrutura. Então, nas últimas aulas a gente tem discutido como é que a gente cria objetos, como é que a gente acessa o serviço desses objetos, e eu falei rapidamente, eu pincelei um pouquinho nas últimas aulas a ideia de se esse objeto, como é que quando eu crio um objeto e perco a referência para ele na memória, por exemplo, o que é que acontece com esse objeto? Eu cheguei a adiantar um pouquinho disso, mas hoje a gente vê com mais detalhes o que é que acontece, né? Então a pergunta seria, bom, então eu vou criar uma série de objetos no meu programa, e alguns deles, à medida que eu vou executando o programa, eles não vão sendo mais necessários, ou eles ficam inacessíveis. Então a gente fez um exemplo aqui, onde a gente declarava uma variável do tipo conta, inicializava essa variável com uma referência para o objeto conta, depois criava outro objeto conta, um segundo objeto conta, e atribuía essa variável, a referência dele. Aí a gente discutiu que o primeiro objeto não é mais acessível, porque não tem mais nenhuma variável no programa que acessa aquele primeiro objeto que foi criado. Então eu não consigo mais acessar ele. Ele está lá ocupando a memória, ele está lá na memória do computador, enquanto eu estiver executando o programa, mas eu não consigo acessar ele, não consigo solicitar nenhum serviço, eu não consigo chamar nenhum método, certo? Então a pergunta é, como é que a gente vai destruir um objeto que a gente não está precisando mais usar, que está lá ocupando a memória, desperdiçando a memória, certo? Você não destrói. Aí a ideia é que não é você que destrói diretamente. Então, isso eu já tinha adiantado na aula anterior. Java vai fazer isso para a gente automaticamente. Então, é um dos recursos que a linguagem Java tem para o programador, diferente de outras linguagens de programação em que você tem que explicitamente tanto alocar a memória para criar um objeto, por exemplo, quanto liberar a memória quando esse objeto não for mais utilizado. Então, em Java, vocês aí já criaram objetos, mas ninguém precisou alocar a memória explicitamente. Você simplesmente fez o seguinte, quero criar um novo objeto, new, o tipo do objeto, o nome da classe, certo? Daquele objeto, abre parênteses, os parâmetros que eu preciso passar para o construtor para inicializar os atributos daquele objeto. Então, em nenhum momento tem uma operação de alocar a memória, não, é só dizer, quero criar um objeto e está aqui os parâmetros para o construtor. Pronto. Então, Java aloca automaticamente a memória, executa o construtor para inicializar os atributos. Do mesmo jeito, Java também vai desalocar, vai liberar a memória automaticamente à medida que aquele objeto não é mais acessível pelo programa. Como um exemplo que eu comecei a dar, de você ter dois objetos criados, mas você tem uma variável apontando para um deles. Então, o outro objeto não é mais acessível, não tem mais utilidade nenhuma. É óbvio que aquele objeto não tem mais utilidade, eu não consigo chegar mais nele, não consigo chamar o método dele, tá? Ele é inútil. Então, é nesses casos que o garbage collector, né, o coletor de lixo de Java, vai trabalhar. Então, a intenção de fazer isso tudo de forma automática é permitir que o programador, o desenvolvedor, ele se concentre numa coisa que é mais importante, que é o quê? O algoritmo para resolver um problema. E não se preocupar em alocar e desalocar a memória, alocar e desalocar a memória. Então, as linguagens que você tem que fazer isso de forma explícita, isso faz com que você possa cometer mais erros também. Porque se você começar a alocar a memória e esquece de desalocar, eventualmente o seu programa pode ficar sem memória para executar. Ele vai travar lá o seu programa, você tentou alocar a memória e não tem mais memória disponível. Então, tudo bem que hoje em dia os computadores têm bem mais memória do que há 5, 10 anos atrás, certo? Ainda assim, isso está associado também à eficiência de execução do programa. Tá? E, de novo, a gente está falando aqui de forma geral, mas se você está desenvolvendo, por exemplo, para um ambiente mais restrito em termos de memória, por exemplo, você vai ter que se preocupar muito mais com isso. O fato é que Java, usando Java, você não se preocupa com essa questão. Porque Java é que vai fazer isso para você automaticamente. Então vamos focar no algoritmo, em resolver o problema. Então você tem que fazer um problema que
criar contas e cadastrar num banco, é isso que eu vou fazer. Não vou me preocupar em liberar os objetos de conta que não são mais acessíveis. Não, Java vai fazer isso aí automaticamente para mim. Ok? Tem algum caso que Então, esse conceito de garbage collection que a gente está discutindo aqui hoje, não é um conceito inventado por Java, não. É um conceito ortogonal a Java. Java aplica esse conceito, usa esse conceito, que é o quê? Vamos falar de forma mais simplificada. Tem um processo que de vez em quando vai na memória e vê que objetos que estão na memória não são mais acessíveis e libera eles da memória. Tem várias formas, tem várias abordagens ou vários algoritmos de coleção de lixo, de garbage collection. Tá? Vocês vão estudar isso, por exemplo, provavelmente quando vocês forem ver compiladores. Como é que eu construo um compilador? Aí você pode construir um compilador que tem garbage collection. Então seria uma disciplina que normalmente se vai discutir esse assunto. Então aqui a gente está vendo o uso de garbage collection, com o quanto o garbage collection contribui para a gente enquanto programador. Lá na disciplina de compiladores você vai ver como é que eu crio um compilador e como é que eu implemento garbage collection para ajudar os desenvolvedores que vão usar aquela linguagem minha, aquele meu compilador, certo? Então são esses dois referenciais. Então por enquanto a gente não vai ver muitos detalhes, mas a gente vai ver qual é o efeito disso. Né? Qual é o resultado de usar uma linguagem que tem garbage collection. É isso. Tranquilo? é possível colocar o garbage collection numa linguagem que não tem? Não, aí isso é inerente da linguagem de programação. Então a linguagem tem que ser projetada para ter ou não garbage collection. E eventualmente, uma linguagem que você pode criar, você pode até dizer que você tem uma opção lá na linguagem dizer não quero que ele execute com garbage collection agora. Ou quero que execute. Mas vamos ver o caso de Java, que é o que está importando para a gente, dado que é a nossa ferramenta para aprender a programar aqui. Tá? Não é que Java é a melhor linguagem não, de novo. Mas é a ferramenta que a gente está usando, então vamos restringir um pouco o contexto para Java, para a gente não ver muitos conceitos ao mesmo tempo e não confundir o nosso aprendizado agora. Tá? Então vamos lá. Essa técnica aí de garbage collection, de novo, ela é ortogonal à linguagem de programação. É uma técnica que existe por si só. Então, Java usa essa técnica. Tá aí, ó. Então, a técnica que Java usa para destruir objetos quando eles não são mais necessários. Certo? Ou seja, quando eu não consigo mais acessar aquele objeto. É a única forma de eu automaticamente decidir se um objeto tem utilidade ainda ou não. Se o programa não consegue chegar naquele objeto, não guarda mais uma referência para aquele objeto, ele é totalmente inútil. Concorda? Ou tem um erro de programação, né, cometer um erro e perder a referência para aquele objeto. De qualquer forma, aquele objeto não tem mais nenhuma utilidade para aquele programa. Então, é nessa situação que o garbage collector vai atuar. Então, não é só Java. Tem outras linguagens mais antigas que Java, por sinal. Lisp, Haskell são linguagens funcionais. E outros, né, que usam garbage collector. Então, o interpretador de Java, ou seja, aquele programinha que vai interpretar o código, o bytecode lá de Java e vai executando, ele sabe que objetos estão sendo alocados e que variáveis existem naquele momento, apontam para que objetos. Tá? Então, tem, como eu disse, tem várias abordagens de como implementar um garbage collector, algumas são bem simples. Eu posso falar de uma rapidinha, que é a mais simples, eu acho, de explicar, é a seguinte. Você pega a memória e divide no meio. Aí começa a usar esse pedaço da memória aqui. Vai usando, alocando a memória. Chega um certo ponto, e aí depende do algoritmo, a decisão, se é quando enche, ou se quando está quase enchendo, ou se 10% ou 20%. Então tem uma decisão a ser tomada de em que momento o garbage collector vai executar. Vamos dizer que é quando enche a memória. Na hora que encheu a memória, eu vou e pego as variáveis do meu programa e copio todos os objetos que eu consigo acessar pelas variáveis para cá, para esse lado. Que eu não copiei é porque eu não consigo acessar. Eu vou e limpo essa área aqui da memória, certo? Pronto. Aí continuo usando o meu programa. Quando essa memória aqui encher, faço a mesma coisa de volta. Eu copio todo mundo que eu consigo acessar para esse lado da memória, limpo aqui quem não está sendo acessível. E assim vai. Tá? É um algoritmo de cópia, a gente chama, de garbage collection. Aí tem outras abordagens. Aí tem umas que são mais eficientes, dependendo da situação que você tem, se você aloca muita memória ou não, se aloca muitos espaços ou não, e assim por diante. Tá? Então, só para a gente ter um gostinho de qual é a ideia de implementar um algoritmo de garbage collection. Não vamos entrar em mais detalhe além disso, não. Então, saber que objetos foram alocados e quais as variáveis que acessam os objetos, eu consigo fazer, por exemplo, esse algoritmo aí de cópia, ele é até bem mais simples de implementar, na verdade. Então, quando ele não é mais referenciado, ele pode ser destruído sem nenhum perigo. O programa não vai ter um erro de execução do meu programa, porque ele vai tentar chegar num objeto que não existe mais. Porque eu só estou destruindo os objetos que o programa não tem como chegar nele. Não guarda mais uma referência para ele, certo? Tá claro isso aí, pessoal?
Alguma pergunta? Diga. Então a pergunta foi, eu estou executando o programa, estou na metade do meu programa, e tem lá uma variável que eu não estou usando ela agora, mas vou usar depois, não é isso? Mas veja, o que o Garbage Collector faz é, se tem uma variável que aponta para aquele objeto, ele não vai apagar o objeto. Ele só vai apagar os objetos que não tem nenhuma variável do meu programa que acessa, que chega naquele objeto. Então é aquela situação de eu ter aqui uma variável C do tipo conta, que aponta para um objeto conta aqui. Aí eu vou criar outro objeto conta e digo que C agora aponta para ele. Então C não aponta mais para esse primeiro objeto e não tem mais nenhuma variável do meu programa que aponta para esse objeto. Aí, quando o Garbage Collector executar, então esse é um detalhe, a gente não sabe quando ele vai executar, porque dependendo do algoritmo, da abordagem de Garbage Collection que está implementada, ele pode executar mais vezes, menos vezes. Então, naquele exemplo de cópia que eu dei, a decisão pode ser só executa quando enche uma daquelas metades da memória. Pronto. Não adianta ele querer executar antes, não faz sentido, porque quanto mais vezes a Garbage Collector executar, eu vou perdendo desempenho, porque é um programa a mais que está executando, certo? Então, quando o Garbage Collector executar nesse caso aqui, é que esse objeto aqui vai ser apagado, porque não tem mais nenhuma variável que chega nele. Então, se eu declarar uma variável lá no começo do meu programa, não usar ela mais em canto nenhum do meu programa, o objeto que ela aponta não vai ser apagado nunca. Porque apesar de eu não usar, mas tem lá uma variável que acessa aquele objeto. O Garbage Collector não vai mexer nele, não vai tocar nele, tá bom? Tranquilo? Perguntas? Mais perguntas? Pode fazer. Não, Haskell é funcional, não é imperativo. Não, a ideia do Garbage Collector, pessoal, é independente de paradigma de programação. A ideia do Garbage Collector, a filosofia é garantir que tem sempre mais memória livre e evitar que o programador cometa erros, que é esquecer de liberar a memória ou o erro de liberar a memória antes do tempo certo. Já pensou se a gente pudesse apagar um objeto da memória e esse objeto fosse necessário usar e tem lá uma variável que apontaria para ele, vai dar um erro de execução. Né? Então é muito comum, por exemplo, em linguagens como C ou C++, C não tem objetos, mas em C++, que tem objetos, você apaga antes de dar um objeto e dá um erro de execução, porque eu tento acessar aquele objeto, eu conseguiria acessar, mas ele não está mais lá na memória. Ou o contrário, eu não apago nunca o objeto, vai encher na memória, o programa trava porque não tem mais memória para executar. Tá entendendo? Então, a intenção do Garbage Collector é garantir que o programador não comete um desses dois erros, e um efeito colateral é que a tendência, existem estudos que já mostraram isso, que a tendência é que sempre tem mais memória livre, que inclusive pode aumentar os desempenhos de certos programas. Porque existe um custo para eu alocar a memória, para eu reservar um pedaço da memória para executar. Existe um custo. Se a memória está muito cheia, eu demoro mais para achar um pedaço livre dela. Agora, se ela tende a estar o mais livre possível, é mais fácil alocar a memória. Tá? Eu estou falando da forma mais simplificada possível para dar uma intuição, digamos assim. Mas não estou dizendo que o Garbage Collector faz executar mais rápido. Estou dizendo que, apesar desse overhead, ou seja, de ter um programa a mais executando, além do seu, que é um programinha que vai lá e executa para limpar a memória. Eu tenho que, por alguns milésimos de segundo, parar a execução do meu programa, deixar o Garbage Collector limpar a memória para eu continuar. Eu estou perdendo um certo tempo ali. Mas existem situações que, dado o benefício que o Garbage Collector traz, eu até aumento o desempenho depois do meu programa, então é como se eu recuperasse esse tempo perdido. Pode ser. De forma geral, a gente aceita, a tese é, o Garbage Collector piora um pouquinho o desempenho. Então a tese é essa, vamos assumir essa tese. A gente não está preocupado em querer melhorar, não. A nossa preocupação é diminuir os erros de programação e de execução do programa, por conseguinte, certo? Essa é a intenção. Beleza? Então o que Haskell quer é não deixar a carga do programador liberar a memória do programa. É isso. E ter memória livre sempre. Tá? Não cometer esses erros. Essa normalmente é a decisão associada a usar um Garbage Collector ou não. Beleza? Faz sentido? Muito bem. Então Java faz isso automaticamente pra gente. Tem lá um programinha, Garbage Collector, que executa e faz isso pra gente aí. Tá? Então, embora eles possam ser bastante eficientes, nenhum deles vai ser mais rápido do que um código que é bem escrito para desalocar a memória. Então, se você conseguir pegar o programa perfeito, que é aquele que sempre libera a memória no momento preciso e correto, esse programa é o perfeito. A eficiência dele é a máxima, vamos dizer assim. O difícil é a gente conseguir escrever esse programa.
Tá? Daí a gente aceitar uma perda de desempenho em detrimento de garantir uma segurança maior de execução. De garantir que eu nunca vou ter erros porque eu desaloquei o objeto antes da hora ou porque eu nunca desaloco o objeto e a memória enche. Então eu prefiro ter esse suporte. Agora, estou fazendo um programa que vai estar embarcado dentro de um satélite que vai lá para o espaço. Então, eu posso, além de eu ter mais recurso financeiro para investir no desenvolvimento mais controlado, eu fatalmente vou ter que me preocupar em ter o programa mais eficiente possível. Então, nessa situação, é possível que eu abra mão de usar uma tecnologia que tem um garbage collector, porque se eu conseguir programar de forma mais eficiente, aí eu tenho dinheiro para contratar gente boa, para ter um processo bem feito de desenvolvimento, que garanta uma eficiência maior no código final. E aí, ao invés de programinha que eu executaria, que eu criaria rápido de um mês, eu posso passar um ano fazendo isso, porque é outro tipo de desenvolvimento que a gente está falando. Aí, ou seja, cada situação tem uma utilidade, cada tipo de tecnologia tem uma utilidade. Então não dá para tomar uma decisão geral, sempre vou usar Java, ou nunca vou usar Java. Não faz sentido esse tipo de discussão, certo? Vamos lá. O que é Eclipse? Pede para você fechar o Object Scanner no seu programa, né? Então não é só o Object Scanner, na verdade. Aquilo ali é uma dica, vamos dizer assim, do Eclipse para melhorar a sua programação, certo? Então, assim, em geral, a gente chama de recursos. Em geral, você deveria sempre liberar os recursos ao final do seu programa. Então, por exemplo, você abre um arquivo e não fecha ele. Abre a conexão para o banco de dados e não fecha ele. Abre uma conexão de rede, um socket, e não fecha essa conexão. Abre, como é o scanner lá do teclado e não fecha ele. Então, é uma maneira de você liberar ou dizer que aquele recurso não vai ser mais utilizado e provavelmente permitir aquele recurso ser liberado. Otimizar o uso do seu programa. Tá? É uma regra meio geral. Tem tudo a ver com Garbage Collector, eu vou já mostrar aqui o porquê isso, certo? Então, esse aqui eu já falei, ó, o Garbage Collector, né, o GC, torna a programação mais simples e os programas menos propensos a ele, eu já expliquei porquê. Muitos programas do mundo real, eu conseguiria, então, sem ter essa complexidade de pensar em alocar e desalocar memória, desenvolver mais rapidamente esse programa, já que eu foco só no problema a ser resolvido, sem ter esses bugs de alocação e desalocação de memória. Tá? Com maior facilidade de entendimento e de manutenção para o tipo de programa com que eu estou preocupado mais nessas propriedades aí, né, nesses princípios, do que com eficiência. Então não adianta nada eu ter o programa mais elegante do mundo, que é super fácil de manter, mas que não atende ao meu requisito de desempenho. Não vai conseguir lançar o foguete, sei lá, ou não vai conseguir manter o satélite trabalhando, não adianta nada. Então a gente tem que saber o que a gente quer. A gente chama isso de os requisitos da aplicação que eu vou desenvolver, certo? Cada caso é um caso. Então, ó, qual é a ideia? Você usou o objeto e não precisa mais dele, o que é que você pode fazer? De forma geral, você pode ignorar aquele objeto. Então, a ideia é que você deveria ser inconsciente da necessidade de liberar um objeto. Tá? Por exemplo, aqui, ó, você tem esse método aqui, processString, que recebe um string, cria um objeto string buffer, né? E em algum momento você vai pegar e vai chamar esse método aqui, toString, desse objeto string buffer para retornar um string. Esse objeto aí, na verdade, a gente usa ele quando eu preciso concatenar muitos strings, por exemplo, é um dos usos. Então, a operação de concatenar strings, ela é um pouco custosa. Então, é mais eficiente eu criar um objeto string buffer, colocar vários strings lá dentro dele, usar um método append, não está nem usando ele aí, né? Mas está nesses comentários aqui. Eu usaria o método append, e aí vou acrescentando strings que vão ser concatenados ali dentro. E no final eu chamo toString, do string buffer, e ele retorna o string resultante. Então isso tende a ser mais eficiente. Mas e esse objeto string buffer que eu criei? Como é que eu vou destruir ele? Quando é que eu vou tirar ele da memória? Não estou preocupado com isso. O Garbage Collector vai se preocupar com isso para mim. Tá? Essa é exatamente a ideia. Eu preciso usar o string buffer, vou lá e uso, termino de usar, ignoro. Certo? Agora, Sérgio, mas tem como eu tentar forçar um pouquinho alguma coisa? O máximo que você pode fazer é, no momento que você deixa de precisar de usar aquele objeto, você forçar, por exemplo, a variável que acessa ele, não apontar mais para ele. Como é que você faz isso? Atribui outro valor para essa variável. Qual seria o valor interessante para a gente atribuir? Null, certo? Então, se não tiver mais nenhuma outra variável apontando para aquele objeto, e quando o Garbage Collector for executar, aquele objeto vai ser apagado da memória, tá? Agora, o fato do objeto ninguém apontar para ele não significa que o Garbage Collector vai executar imediatamente, não. É quando ele executar.
Você acha que tem como forçar o garbage collector a executar? Não, não tem. Aliás, o princípio todo é que, dependendo do algoritmo que foi implementado o garbage collector, é ele que sabe o melhor momento de executar. O máximo que a gente pode fazer em Java é solicitar a execução dele. Não há nenhuma garantia de que ele vai executar. Tem um método chamado GC, na classe System, aquela mesmo que você faz system.out, não tem? Então você pode fazer system.gc, abre ficha parênteses, chamar o método garbage collector. Isso sinaliza que você está pedindo para executar o garbage collector. Mas não tem nenhuma garantia de que esse garbage collector vai executar, certo? Porque, de novo, tem toda uma lógica de quando executar, qual é o melhor momento, para você não perder desempenho. Né? Não ficar executando o tempo todo. De novo, em tese, nenhum de vocês deveria usar esse método. Não tem razão para isso. Pelo menos não aqui nesse curso, tá? Pode perguntar. Não vai ser necessário. Eu sou programador, não tenho código melhor do que o programador. Então, mas é isso que eu estou explicando aqui. A sua pergunta está dizendo, você tem seu código melhor que o seu programa. E eu falei agora que, de fato, um programa onde você libera o objeto num momento preciso seria mais eficiente do que um programa, qualquer programa automatizado, certo? Porque você conhece melhor o seu programa, de fato. Mas tem toda uma lógica por trás de implementar o algoritmo de garbage collection, que é o quê? Dar suporte ao programador. Então, se a gente quer tirar das mãos do programador tanto o poder de ter essa eficiência daí, mas, ao mesmo tempo, principalmente, a gente quer tirar da mão do programador o poder de fazer bobagem, cometer erros, se eu dou esse poder de volta, então eu não estou fazendo nada, na verdade. Então, o princípio aí não é deixar na mão do programador o momento de decidir quando é que eu vou liberar a memória. Até porque isso também depende do algoritmo de garbage collection que está implementado ali. Então, diferentes versões de Java, existem várias empresas que implementam Java. A Apple implementava o interpretador dela de Java. A Oracle, a antiga Sun, né, tem um interpretador dela de Java. Outras empresas, lá, a Borland tinha um dela, lá no JBuilder. Antigamente tinha Symantec também, tinha um dela. Então, cada uma pode implementar um algoritmo diferente de garbage collection. E dependendo do algoritmo, tem um momento ótimo, vamos dizer assim, um ponto ótimo de execução dele. Tá? Então, dar esse poder de volta para o programador é ir contra toda a ideia, a filosofia de por que tem um garbage collector, que é tirar do programador a capacidade de fazer bobagem. Certo? Agora, eu preciso usar isso numa linguagem. Então, não use Java, vá atrás de outra linguagem, certo? Que te dê esse poder. Então, Java está deixando bem claro que ela não te dá esse poder. Beleza, gente? Vamos para frente. Então, ó, tentar forçar o abandono, o que você pode fazer é no máximo isso, né? Apagar, vamos dizer assim, a referência para aquele objeto e a única coisa que isso vai garantir é que, a partir desse momento, quando o garbage collector rodar, aquele objeto vai ser coletado, vai ser apagado da memória, aquele pedaço da memória vai ser liberado. Tá? Então você não tem como forçar a coleta do objeto. Eu posso forçar o abandono, ou seja, eu não tenho mais a referência para aquele objeto. Isso a gente consegue fazer. Ainda assim, não tem nenhuma garantia de quando é que o garbage collector vai executar. Beleza? Há, sei lá, 10 anos atrás, talvez. Eu acho que mais de 10 anos atrás, quando eu fiz uma prova de certificação de Java, faz muito tempo então, foi mais do que 10 anos, eu acho. A parte mais problemática no exame de certificação, assim, que tinha mais pegadinha, querendo ou não, é essa parte de garbage collection. Impressionante como esse detalhe de... Não há nenhum tipo de garantia do que vai acontecer. A única garantia que é o seguinte, quando o garbage collector rodar, a gente sabe o que vai acontecer. Todos os objetos que estão lá de bobeira, vamos dizer assim, né, não referenciados, vão ser apagados. Mas tem um bocado de detalhe, muito fácil, você botar uma pegadinha, você botar uma casca de banana aí, nesse assunto aí de coleta de lixo, tá? Eu me lembro realmente que, inclusive, foi a parte que eu mais errei até na certificação. Ou seja, é o garbage collector quem decide quando ele vai executar. Então a gente não tem como ter certeza quando eles vão ser destruídos. Não tem como forçar a destruição. Eu tenho como forçar o objeto, perder a referência para o objeto, mas não a destruição dele. Tá? Eu posso sinalizar para se e quando o garbage collector executar, o objeto ser destruído, que é o quê? Tirar a referência para ele. Apagar a referência para ele. Né? Atribuir null para as variáveis que referenciam aquele objeto. Então, aí aquela ideia de liberar recursos que você perguntou, certo? Existe um método que a gente pode criar em todas as nossas classes chamado finalize. Esse método é o oposto do construtor. O que é o método construtor mesmo? É um método que automaticamente vai ser executado sempre que eu criar o objeto daquela classe, não é isso? Que vai ser usado para inicializar os atributos.
Já o método finalizar, aí, finalize, ele é um método que vai ser executado na iminência do garbage collector destruir o objeto. Então, antes de apagar o objeto da memória, a última coisa que o garbage collector faz é chamar o método, executar o método finalize daquele objeto. Ou seja, o que é que eu vou programar naquele método? Exatamente o que você perguntou, a ideia de liberar recursos. Então, se o meu objeto é um objeto que tem uma conexão com o banco de dados, ou que tem um scanner, ou que tem um arquivo, ou que tem um socket, algum recurso que precisa ser liberado, fechado, notadamente que tem um método close, é nesse método que eu vou colocar isso. Faz todo sentido. Tá? Então, a cara dele é mais ou menos essa aqui. Ó. Então, vocês podem programar esse método aí, finalize, nas suas classes, e botar até um system out println lá para ele imprimir quando o objeto for apagado, dá para você ficar monitorando. Ó. Opa, garbage collector vai executar. Aí você consegue brincar um pouquinho com isso e até ver se vocês conseguem, se é que um programa que vocês conseguem fazer hoje em dia, o garbage collector executa. Pode ser que ele nunca execute, porque tem tanta memória no computador que o algoritmo de garbage collection não precisa executar nunca para os programas mais simples de você. Mas bota um loop infinito lá, que cria um monte de conta. Infinito não, né? Senão não vai parar. Um loop bem grande lá, que cria um monte de objeto conta. Depois bota um outro loop lá que apaga todas as referências, cria um método finalize lá em conta e vê se em algum momento, bota outro loop infinito, aí sim, que não faz nada, e em algum momento vê se vai rodar o garbage collector. Que pode ser que tenha um timeout também, ou quando o garbage collector detecta um loop infinito, pode ser que ele aproveite e colete. Já que é um loop infinito que não está fazendo nada, ele pode coletar o lixo. Tá? Não sei, depende do algoritmo que está implementado. Tá? A gente vai já discutir o que é esse protector na aula de pacotes, que é esse aqui, do assunto de pacote, tá? Vou já explicar qual é o efeito disso. Pode falar. Esse método finalize, ele não tem na classe scanner. Ele não tem o quê? Na classe scanner. Esse método finalize tem em toda a classe. Igual o construtor. Ah, entendi agora. E o scanner, quando eu for apagar aquele scanner, né? Mas de novo, qual é a ideia? Se você criou um scanner e você está sendo destruído, você pode ir lá e apagar aquele scanner. Né? Então, na verdade, esses recursos que abrem conexões e tal, eles têm um timeout aí. E pode, como ele é um recurso do sistema, pode ser que exista uma referência para ele em algum outro lugar que não no seu programa. Tá entendendo? Então, em geral, é uma boa prática de programação ao usar esse tipo de recurso, que você feche ele quando for para fechar. Que você abre. Aí o fato de você morrer, pode ser que alguma outra parte do seu sistema tenha acessando aquele recurso, ou mesmo alguma parte interna do sistema guarde a referência para aquele recurso por algum motivo. Tá? Então, é a prática, eu suponho que é por causa disso. É a prática que você tenda a fechar, a liberar, a gente chama assim, os recursos que você está criando. Tá? Em geral, esse tipo de recurso aqui, arquivo, conexão, né, ou scanner, como você está falando aí. Tá? Até porque são recursos custosos. Então, um erro muito comum que acontece quando você está desenvolvendo para banco de dados, por exemplo, você abre a conexão, vamos dizer que toda vez que você vai executar, você abre uma única conexão no seu sistema lá. Só que você nunca fecha ela. Quando você abre a conexão para o banco de dados, aí é até uma explicação mais razoável para você. O objeto de conexão, até ele se apaga aqui no meu programa, quando ele para de executar. Mas lá no banco de dados, lá no servidor do banco de dados, fica uma conexão ativa. Eu não tenho um objeto já, mas não. Apagou o garbage collector, ou eu terminei de executar o programa, apagou aquele objeto, é claro, da memória. Mas lá no banco de dados tem um recurso ativo. Aí eu estou testando o programa, executo de novo, aí cria outra conexão, executo de novo, cria outra. Normalmente, os bancos de dados têm lá um limite de conexões abertas. Vai chegar uma hora que vai dar um erro. Número máximo de conexões atingido. É muito comum acontecer isso. Em geral, quando você cria mais de uma conexão até. Porque você não está fechando. Você, tenho que fechar as conexões. E o default, o tempo default em vários bancos de dados para conexão, para fechar a conexão sozinha, é 12 horas. Aí você vai esperar 12 horas para conseguir testar o sistema de novo, certo? Ou fala lá com o administrador para derrubar tudo. Tá entendendo? Então, sim, esse é um exemplo. Ou seja, não é só o recurso do seu lado, é o recurso do outro lado também, que é o que eu chamei de o sistema. Tá? Então, o sistema não é só o seu programa, é tudo que o seu programa usa. Então, pode ser um servidor que está lá na China, faz parte do seu sistema, você está usando ele. Então, fechar a conexão implica em liberar o recurso lá na China, não só aqui na sua máquina. Beleza? Iniciar o unidade, que a gente vai estar fazendo uma coisa. Como que? Não entendi. Eu só fico com a unidade pelo estado, que guarda informações de estrutura. Você deixa uma parte de unidade aqui. Não é uma parte de banco de dados, é uma conexão com o banco. Eu tenho que abrir a conexão com o banco para usar ele. Quando eu abro a conexão, se eu não pedir
explicitamente feche a conexão, vai ficar um recurso lá no banco de dados alocado para aquela conexão. Lá no servidor de banco de dados. Tem nada a ver com Java isso, certo? Independente de qual é a linguagem de programação que você está usando. Foi isso que eu falei. Então, se você não tem no seu programa Java um comando para, antes de terminar o programa, fechar aquela conexão, ela vai ficar lá aberta até um timeout, que é uma configuração do banco de dados. Você pode configurar para ser 15 minutos, enquanto você está testando o sistema. É muito comum você fazer isso, mudar esse timeout com um tempo bem pequenininho para você, porque você está criando várias conexões ao mesmo tempo para não cometer esse tipo de erro. Tá? Mas, sei lá, no sistema que a gente faz aqui, a gente bota 24 horas o timeout de uma conexão. Porque abrir uma conexão é muito custoso também. Demora. Então eu prefiro abrir e deixar ela lá o dia inteiro aberto e só depois de um dia inteiro, de 24 horas, que ninguém está usando aquele sistema, é que eu vou lá e fecho. Ou ela cai sozinha, no caso, né? Mas durante aquelas 24 horas, se alguém vai lá e acessa, renova por 24 horas o timeout dela. Então, se o sistema é muito utilizado, eu vou ficar com a conexão aberta o tempo todo, nunca vou fechar. O custo de qualquer operação de ler do teclado, mandar uma impressora, enviar pela rede, é estupidamente maior do que processar localmente no processador e na memória do computador. É caro nesse sentido, entendeu? Então, quando você tiver a oportunidade de programar com banco de dados, se é que você já não teve, você vai ver que, geralmente, no começo que eu vou rodar o programa, eu abro a conexão com o banco. Aí, você vai ver que o programa vai dar aquela travadinha, assim, esperando uma conexão abrir. E depois ele não vai parar mais. Ele vai fazer muito rápido, você não vai perceber que tem um banco de dados mais ali. Entendeu? É muito comum isso. Então, qualquer operação a gente chama de entrada e saída, ou I/O, in e out, ela é muito cara na computação. Esse é o maior custo da computação, na verdade. Então, por isso que a gente diz, não adianta você comprar um computador que tem um processador mais rápido do mundo, se a memória que você está usando ela é lenta, é de acesso lento. Então, o processador vai ficar lá esperando para executar, para o dado ir na memória e voltar, por exemplo. Então, tem que ser uma combinação de situações, vamos dizer assim. Né? Aqui nesse curso aqui, não. Você não vai usar banco de dados, não. Mas é muito, assim, tem muita informação por aí. Você vai ter a cadeira de banco de dados, você vai provavelmente ter a oportunidade de trabalhar com isso também. Tá? E eu mesmo tenho material para te passar. Se você quiser depois, você me pede. Eu tenho isso pronto já. Um curso de Java com banco de dados, com exemplo. Mesmo sistema que vocês vão fazer aí, usando banco de dados. Sem problema. Não é nada do outro mundo, não. É relativamente trivial até, eu diria. Tá? O básico. Vamos para frente, gente. Então, esse método finalize, ele é chamado antes do sistema tirar, de fato, da memória o objeto. Vamos dizer assim, é o último passo, como eu estava dizendo, né? O interpretador Java pode terminar sem que todos os objetos tenham sido eliminados. Nesse caso, os recursos pendentes vão ser removidos pelo sistema operacional. Se é que os recursos estão naquela máquina. Lembre-se da história do banco de dados. Está em outra máquina, outro servidor. Então, aquele sistema operacional de lá não sabe que terminou a execução. Então, ele nunca vai... O próprio gerenciador do banco de dados, né, o sistema operacional do banco de dados, vamos dizer assim, ele não sabe que terminou a conexão. Ele não sabe o que está vendo. Então, ele vai ficar lá até esse timeout aí. Então, aquele recurso está sendo consumido, está sendo usado de forma pouco útil, ou pouco racional, vamos dizer assim. Né? Está sendo subutilizado. Então, Java não te dá nenhuma garantia em relação a quando o garbage collector vai executar, ou em que ordem os objetos vão ser apagados, do mais novo para o mais velho, do maior para o menor. Não faz sentido isso. Tá? Não tem, aliás, como te garantir isso daí. O mesmo ocorre em relação à ordem de execução dos finalize. Então, não tem muita garantia de que os finalize de fato vão ser executados, por exemplo. Então, tem um comando lá que você dá em Java, system, de novo system, ponto exit, de saída, exit, abre e fecha parênteses 0. É um comando radical para termina o programa. E aí ele termina de forma abrupta mesmo, ou seja, provavelmente ele nem executa nenhum finalize, então tem que ter um pouco de cuidado até. Mas é uma maneira de destravar um programa, sei lá, certo? Você tem lá no seu programa um botão, quando você aperta ele dá system.exit 0. Não faça isso, certo? Mas você pode fazer uns testezinhos aí para brincar. Diga. Mas veja, a gente está falando de uma situação adversa. Por exemplo, se faltar luz, você vai apertar o botão de reset da máquina, certo? Não tem como garantir que esse cara vai executar. Mas aqui, quando o programa terminar, você fechar o programa. O programa termina, quando ele termina, depois que eu termino de executar o método main, por exemplo. Aí ele termina de forma correta, vai executar tudo. Tá? Mas se der algum erro na hora, a tensão cair, ou às vezes eu aperto o botão de finalizar, aí o Windows, de reset, aí o Windows chama um processozinho que termina todos os programas bonitinho, mas pode não terminar tão bonitinho os outros. Então esse que não termina bonitinho não tem nenhuma garantia, é óbvio. Né? Mas toda vez que o método terminar de rodar, ele vai... Se não houver nenhum problema, vai na live ser executado. Assim, mas não tem como te garantir que ele vai ser executado por isso, porque ele não sabe se vai ter algum problema ou não. Né?
Oi. Sobre o sistema complexo, não é muito complexo. Eu já usei mais ou menos, mas pelo que eu falei, eu fico. Porque o System.exe tem uma saída forçada do programa. Não, assim, mas quando eu já termino o programa. Então você termina de executar. Então, sei lá, você tem, em vez de você ter lá um while true, para executar o seu programa repetidamente, exibe o menu, pega o item do menu e faz o que você quer. Se quiser sair, digite 0. Aí quando o cara digita 0, você dá lá o system.exe, né? Ao invés de fazer isso, ao invés de colocar o while true, você coloca enquanto a opção não for a opção de sair. Pronto. Porque quando for a opção de sair, eu vou sair do while, não vai ter mais nada para executar, eu termino normalmente o meu programa. Beleza? O método main termina quando não tem mais nada para executar. Então evite de usar um while true de graça, assim. Não tem por que usar um while true nesse caso. Bota o while, a condição que o cara está lendo no teclado, não for, sei lá, -1, que é a opção que o cara vai digitar para sair do programa. Ao invés de fazer system.exe, você não faz nada. Ele vai voltar para o while, vai ver que não dá para entrar mais e vai sair. Pronto. Tranquilo? Quando eu usaria, então, assim? Ao meu ver, você não usaria nunca. System.exe 0, nunca. Não precisa usar nunca isso. Tem muita coisa aí que você pode fazer e necessariamente você faz, certo? Que não é recomendado, não é isso? Então vamos lá. Vamos começar a falar agora sobre pacotes. Tá? Então, na verdade, a ideia dessa aula de pacotes é basicamente ajudar você a organizar a sua aplicação, o seu sistema, o seu projeto, vamos chamar assim. Então todo mundo aqui criou um projetinho lá no Eclipse, começou a criar classes, alguns colocaram lá nome de pacote, talvez meio sem saber qual é o efeito disso. Né? E até chamei a atenção nas últimas aulas de que, coloca todo mundo dentro do mesmo pacote, coloca o mesmo nome de pacote para todas as classes. Né? Mas hoje a gente vai ver exatamente qual é o efeito de trabalhar com pacotes, como organizar, e aquela história de public, de protected, de não ter nada, de private, a gente vai ter que esclarecer melhor isso aqui agora, quando a gente falar de pacotes, que agora vai ter um impacto maior. Tá? Então o que a gente quer fazer é organizar as classes do sistema em módulos. Então o pacote é um módulo, é um tipo de módulo. Só que é um módulo que agrupa classes que tem algum objetivo. Então se eu tiver um pacote que é o pacote de banco de dados, então tudo que tem a ver com banco de dados está ali dentro naquele pacote. Como assim tudo? Todas as classes do meu projeto que tem a ver com banco de dados está lá no pacote de banco de dados. Essa é uma forma de organizar. Então a organização é apenas lógica. Você que vai definir. Não, eu não quero organizar assim não, por banco de dados não. Eu quero organizar por tudo que tem a ver com produto está num pacote. Tudo que tem a ver com cliente está em outro pacote. Tudo que tem a ver com funcionário está em outro pacote. Tudo que tem a ver com conta está em outro pacote. Eu quero organizar assim. Então vai depender de como você quer organizar o seu sistema. Então a ideia de pacotes ela é geral o suficiente para isso. Tá? Então, mas em geral, essa lógica ela deve ser pensada na forma de módulo. Então seria o módulo de cliente, né? O módulo de usuário, o módulo de funcionário ou o módulo de banco de dados. Tá? Então essa é a ideia. E isso vai fazer com que você possa então analisar, reusar e modificar de forma mais isolada esses módulos. Lembra que eu desenhei assim um quadradinho aqui em outra aula? Eu tenho módulos que interagem entre si, certo? Ao invés de ter uma caixa e todo mundo lá dentro, todo mundo fala com todo mundo de forma desorganizada e desordeira. Tá? Por quê? Porque eu posso olhar só para esse módulo e eu vou dar manutenção só nesse módulo aqui, que é o módulo de clientes, por exemplo. Eu quero mudar agora a lógica ou a regra de como é que eu cadastro o cliente do meu banco. Basta uma olhada para esse módulo de cliente. Tem nada a ver com o módulo de funcionário. Tem nada de cliente e funcionário. E vice-versa. Certo? Por exemplo, é só um exemplo aqui abstrato que eu dei. Vamos ver aqui como é que funciona. Então, a gente pode dizer que a gente tem dois tipos de módulo em Java. Tem as classes, que agrupam atributos, métodos, né, construtor, e toda classe define um tipo, certo? Toda classe que eu defino um tipo. E tem os pacotes, que na verdade vai ser um conjunto de classes, que tem alguma relação entre si. Aquela ideia que eu falei da relação lógica, que é a relação que eu vou usar para definir esses pacotes, né? Então, o uso de pacote ajuda eu a estruturar os meus sistemas. Inclusive facilitando até a localização das classes. Mas o princípio maior vai além disso, é organizar logicamente mesmo o sistema. Tá? E tem um nível mais alto de abstração. Então, ao invés de dizer, altera a classe cliente ou a classe cadastro, não sei das contas, eu vou dizer, vamos dar manutenção no pacote de clientes. Vamos mexer em tudo que precisar lá para que, a partir de agora, o cliente seja cadastrado usando essa regra aqui, por exemplo. Ou removido, ou atualizado, não sei. Tá? Então, como é que funciona? Então, a gente pode dizer que o pacote é uma coleção de nomes de classes. Todas as classes que fazem parte
daquele pacote. E ele serve, então, para relacionar essas classes e para definir um namespace, que a gente está chamando aí, né, um espaço de nomes, ou um escopo de nomes, para classes daquele pacote. Então, existem alguns padrões para como nomear classes, ou, aliás, para como nomear pacotes, certo? Então, por exemplo, das classes e dos pacotes que já existem em Java, eles são nomeados dessa forma aqui. Então, a gente tem, basicamente, esses três radicais, vamos dizer assim, os três prefixos, ou nomes iniciais de pacotes. Java, JavaX e esse orgm.omg. Então, por exemplo, JavaX são extensões da plataforma Java. Então, sei lá, quando eu comecei a aprender Java, isso não existia, esse pacote não era tudo Java, ponto alguma coisa. Depois que a linguagem estendeu, mudou algumas coisas na linguagem, ou se acrescentou alguma coisa, veio pacotes que começam com JavaX, X de extension, certo? Mas ainda tem pacotes fundamentais que estão lá no prefixo Java, o java.lang. É nesse pacote que está a classe string. Certo? São classes fundamentais. Java.util. Aí nesse pacote tem uma classe que já implementa lá algo que falaram aqui na aula de arrays, que tem uma classe que automaticamente você vai inserindo objetos lá dentro, ela vai crescendo dinamicamente. Diferente de um array lá, vector. Tem uma classe lá que implementa uma lista também. O que é a lista? Vocês vão ver depois com calma. Tá? Aí tem classes que tem um pacote, aliás, java.io, IO de in and out, entrada e saída, que tem classes para manipulação de arquivo, por exemplo, certo? Para entrada e saída. Classes que tem pacote que tem classes com funcionalidade de rede, java.net. E assim vai. Tem uma infinidade grande, dezenas de pacotes lá, já prontos em Java. E a ideia é que, do mesmo jeito que Java fez isso para organizar os pacotes dela, a gente também vai usar pacotes para organizar os nossos projetos. Mais especificamente, vocês podem usar pacotes para um projeto da disciplina que vai valer para nota, por exemplo. Ou seja, não estou falando do projeto do Eclipse especificamente, mas no projeto da disciplina, você vai usar pacotes para organizar entre vocês. Então, por exemplo, eu, Sérgio, vou programar o pacote A, B e C. Você, o D, E e F. Pronto, você consegue usar isso para dividir o trabalho até. Então, pode achar uma forma de organizar os pacotes que facilite esse trabalho aí, ao invés de eu e você desenvolver o mesmo pacote. Então, a gente vai entrar em mais conflito, em tese. Você pode ter uma escola de fonte e duas pessoas que trabalham nele, Sim. pacotes diferentes. Sim. Tem ferramentas, até no mesmo pacote, tem ferramentas de controle de versão, né? Agora fugiu o nome. Mas gerenciamento, na verdade, né? Configuration Management. Ferramenta de gerenciamento de configuração que permite você mexer na mesma classe que o seu colega está mexendo até. Apesar disso não ser recomendado, né? Mas até isso ela permite, ela gerencia isso para você, tá? Mas isso são outros 500. Aqui, vocês vão trabalhar em dupla, então é mais fácil de gerenciar, não vai ter tanto problema. Ainda mais se você usa essa ideia de pacotes para separar o trabalho. Então eu trabalho com o pacote A e B, você com C e D. Então a gente nunca vai entrar em conflito. Apesar de certamente o meu pacote A poder precisar de alguma coisa do seu pacote C. Mas eu uso o serviço, eu não estou programando o seu pacote C. Você me manda ele, eu boto no meu projeto e funciona. Eu mando o meu para o seu projeto, a gente testa separado ou junto, como quiser. O pacote, isso não é funcional, né? É só Organizacional. Por isso que estou dizendo, a gente pode usar ele para organizar as nossas aplicações, né? Aí eu vou mostrar como a gente vai usar pacote. Vamos ver, vamos com calma. Seria no caso que estava falando de programação, seria, por exemplo, propósito. Isso, SVN é um exemplo de uma ferramenta de controle de versão, tá? Gerenciamento de versão, se for o caso. De configuração, né? Que não serve só para código-fonte, serve para documento, para tudo, no projeto de desenvolvimento, não só de software também até. Você pode ter um projeto gerencial, não tem nada a ver com software, de administração, e o cara usa isso aí para gerenciar as versões dos documentos que você vai produzir, tá? Por exemplo. Sabe o Dropbox da vida? Então o Dropbox tem mais ou menos isso, né? Vocês sabem o que é Dropbox? Então se você falar no Dropbox, você consegue ver versões do mesmo arquivo que você foi mudando. Já viram isso no Dropbox ou não? Apaguei um arquivo, vou lá e tem lá. Pega a versão de ontem, diante de ontem. Isso aí, de certa forma, é exatamente o que um SVN da vida faz. Tá? Então vamos ver exemplos aqui de pacotes. Em java.util, que é um pacote que já existe aí em Java, a gente tem, por exemplo, essas classes. E aí aqui tem a descrição dessas classes aqui. Lembra uma aula aqui, mais no começo do curso, eu não lembro qual foi agora, mas acho que é a primeira aula que a gente começou a usar scanner, deve ser a aula 3, provavelmente, ou 3 ou 4, que vocês acessaram a documentação de Java, eu botei o link, eu espero que todo mundo tenha acessado, estava lá em pelo menos 2 exercícios esse link, certo? Então esse link aí permite que eu vá navegando pelos pacotes
que estão lá pré-definidos em Java, e dentro de cada pacote vê algo como isso aqui, uma tabela que tem todas as classes daquele pacote, e uma explicação para cada classe. Aí eu clico na classe, ele vai me mostrar mais detalhes ainda, às vezes com exemplo de uso daquela classe, tá? Então é o tipo da coisa que a gente nunca vai decorar, não faz sentido, mas que a gente vai aprender a consultar, tá? E quando eu olho, desculpa, só um segundo, quando eu olho lá, 30 pacotes Java, então eu tenho vezes 30, sei lá, 30 vezes, sei lá, 20, então, sei lá, tem 2.000 classes, ou até mais do que isso. 2.000 classes, então ao invés de procurar todas essas classes uma atrás da outra, não, eu posso ir pelo pacote, pelo nome do pacote, e aí escolher um bom nome aí fundamental, eu posso tentar achar algo mais rapidamente. Então, java.util, classes utilitárias. Então eu vou lá em java.util ver se tem alguma classe que implementa um vetor para mim. Aí tá lá, uma classe vector, certo? Diz. Quando a gente usa aquele comando import, a gente está importando... Isso, eu vou explicar já já isso aí. A gente vai precisar usar esse comando import, já que a gente tem agora pacotes diferentes, tá? Vou explicar já já. Então vamos lá, como é que eu vou programar, como é que eu vou definir que uma classe tem... que classes fazem parte de um pacote, certo? Então toda classe vai ter esse nome simples, que é o nome dela, public class, o nome da classe, lá, public class conta é o nome simples da classe. E quando eu digo que aquela classe agora está dentro de um pacote, a gente tem a noção de nome completamente qualificado. É o nome completo da classe, como se fosse o sobrenome dela, né? Que é o nome do pacote, ponto, o nome da classe. Lembra que a gente falou aqui atrás, ó, que define o namespace do pacote, ou seja, isso permite que em pacotes diferentes eu tenha classes com o mesmo nome. Então, o escopo do nome da classe vale dentro daquele pacote ali. Fora do pacote, o que vale é o nome completo. Então, na verdade, não faria muito sentido a gente falar na classe string, não. A gente tem que falar da classe java.lang.string. Só que como seria estranho a gente definir uma classe chamada string, e todo mundo fala string é o tipo mais utilizado, certo? Então a gente acaba falando string mesmo. Como a gente fala conta também, certo? Mas eu podia ter a conta bancária e posso ter a conta na padaria, a minha conta lá que eu como pão. Então faz sentido ter duas classes conta, só que com objetivos bem diferentes. Numa faz aplicação, crédito, débito, na outra tem lá a lista da quantidade de pão, ou o valor só de cada compra que o cara fez com somatório no final, de repente. Né? Certo. Pois não. Então a gente pode ter classes com o mesmo nome. Desde que pacotes diferentes. Você não pode ter dois métodos diferentes, declarando dentro de cada método variáveis com o mesmo nome, porque aquela variável só vale dentro daquele método, a ideia de escopo. Aqui é a mesma coisa, a ideia de escopo. O nome, eu não posso ter duas classes com o mesmo nome dentro de um pacote. É isso. E existe algum tipo de subpacote no pacote? Existe algum tipo de subpacote? Não, não existe isso. Eu vou chamar a atenção já já. Ninguém nunca tinha me feito essa pergunta nesse momento dessa aula. Faz 10 anos que eu ensino esse curso, certo? Não existe essa noção de subpacote em Java. Tá? Principalmente quando a gente vê isso aqui, ó, java.lang. Então, lang é um subpacote? Não, não é. Eu vou já explicar isso, tá? Tá aí. Você tá olhando os slides, né? Tô brincando. Pessoal, vale a pena falar o seguinte, aqui não tá, né? Mas quando a gente define esse pacote aqui, ou qualquer pacote Java, A.B, por exemplo, é um pacote, certo? E aí dentro do pacote B vai ter a classe X, A.B, Y. Significa que no sistema operacional, eu vou ter que ir lá no meu projeto, do Eclipse, por exemplo, aí tem lá C, projeto, src, é onde vai ficar os fontes, source, certo? Aí tem que ter uma pasta A, dentro dela a pasta B, e dentro dela vai estar x.java e o y.java, certo? É assim que eu vou fazer. Então, quando eu defino esse a.b.java.lang, essas palavras separadas por ponto, tem que estar associadas a pastas no sistema operacional. O diretório da minha época, a gente chamava diretório, certo? E java.lang significa que tem uma pasta Java e dentro dela tem uma pasta lang. E todas as classes que estão no pacote java.lang, o arquivo está dentro da pasta lang. Certo? Então, é isso que a gente está dizendo aqui. O fato de eu ter subpastas não significa que eu tenho subpacotes. Então, por exemplo, eu tenho aqui um pacote chamado exemplos, e uma classe aqui que eu estou simplificando, não estou mostrando nem o nome dela, nem a definição. E aqui eu tenho outra classe no pacote exemplos.banco. Aí você pode dizer, não, o pacote exemplo é um subpacote de exemplo.banco. Ou ao contrário, exemplo.banco é um subpacote de exemplo. Não tem nenhuma relação, a não ser lógica,
o fato de eu começar com o nome exemplos ali, esses pacotes. Se o nome do pacote for diferente do outro, é como se um nome fosse A, é como não. Um nome é A e o outro é B. São nomes diferentes, são diferentes. A única relação que tem entre esses caras aí é lógica, tá? Então não tem nenhuma relação, além da lógica, entre o pacote exemplos e o pacote exemplos.banco. É como se você lá na sua casa, no seu computador, você tem lá uma pasta, tem lá uma pasta, sei lá, no meu caso tem uma pasta Sérgio, dentro dessa pasta Sérgio tem a pasta do FPE, dentro do FPE eu vou organizando os meus documentos, certo? Tem lá disciplinas, tem lá projetos, provas, alguma coisa assim, ou provas está dentro de disciplina, né? Então assim, eu uso essa estrutura de pacotes que estão associados à pasta para organizar o meu projeto. Mas eu não vou dizer que a pasta prova, quem está na pasta de prova é mais importante ou menos importante que quem está em outra pasta minha. Não, é só uma organização. Mas são pastas diferentes, são caminhos diferentes. Eu não posso trabalhar em pacotes diferentes. Como é? Não entendi? Se tem pacote A, B, e meu colega que está trabalhando comigo na escola, tem pacote 1, 2, 3. Então, vai haver, quando, por exemplo, eu colocar em porte B, como... Não, se o pacote é AB, não faz sentido em porte B, não. Tem que ser em porte AB, não é B, não. Então, se o pacote é A.B, não existe o pacote B, não. É A.B. Não, eu estou dizendo só pacote, né? Sem ser esse só os pacotes. Tem pacote B e pacote B. Então, eu tenho o mesmo código, só que ele organizou ele em pacote 1. Ah, entendi. Não, aí você e o seu companheiro de dupla lá no projeto tem que combinar o nome dos pacotes, tem que ser o mesmo nome, é claro. Então, se a classe cliente estiver no pacote A e a classe funcionário no pacote B, vai ter que estar do mesmo jeito no seu projeto do Eclipse e no projeto do Eclipse dele, claro. Senão, aí são dois sistemas diferentes para ser desenvolvidos, certo? É como se você programasse a classe, em vez de cliente, fosse customer, e o cara, em vez de programar funcionário, fosse employee. Mesma coisa, são classes diferentes. Então, tem que combinar os nomes das classes, os nomes dos pacotes, claro. Porque, assim, na verdade, o fato de a gente separar em dois é para você ganhar em desempenho, certo? Para você fazer em paralelo o trabalho com ele. Mas você tem que combinar essas coisas com ele aí. Tá? Os nomes dos pacotes, é claro. Pode perguntar. O que significa o STG no final? Eu não mostrei isso ainda, rapaz. Calma, deixa eu chegar lá. Vamos terminar. A gente tá vendo qual é a ideia ainda. A gente não viu como é que a gente define pacote, não viu como é que a gente usa nada ainda, certo? A gente vai chegar lá. Um pouquinho de paciência. Me cobre se eu não responder isso para você daqui a pouco. Então, ó, como é que eu defino o danado de pacote em Java? Então, cada pacote, como eu já estava dizendo, é associado a uma pasta no sistema operacional. Na verdade, de fato, o que precisa estar organizado dessa forma aí em pastas são os arquivos .class, que é o bytecode, é o que vai executar, certo? Você sabe disso, sabe? Então tem o arquivo .java, que é o arquivo texto que eu programo, e tem o arquivo .class, que é depois que eu compilo, gera esse .class, que é o que vai ser interpretado, ou executado, para simplificar. Certo, gente? Então esses arquivos aí é que tem que estar obrigatoriamente organizados nessa estrutura de pastas. Se não tiver, o programa não vai rodar, vai dar erro de compilação, porque uma classe não vai achar a outra na hora de importar, certo? Agora, a gente aproveita isso e organiza também os fontes. Então os fontes acabam estando organizados dessa forma também, tá? Seria estranho não fazer assim, tá? Eu nunca vi um código, apesar de ser possível, mas eu nunca vi um código que não tivesse dessa forma, tá? Então, ó, se eu tenho um pacote chamado exemplos.banco, eu vou ter uma pasta exemplo com uma subpasta banco dentro da raiz do meu projeto. Então, C2.Ricardo, a gente está considerando aí que é a raiz do projeto. Antigamente, a gente precisava configurar no ambiente da gente uma variável de ambiente chamada classPath, essa que está aí. E o classPath tinha que apontar para a raiz do projeto. Hoje em dia, quando você cria um projeto no Eclipse e diz onde é que você está colocando esse projeto, automaticamente o Eclipse está fazendo isso para você. Você só precisa dizer que quer criar uma classe do pacote exemplos.banco. Aí o Eclipse vai lá, onde está o seu projeto, lá dentro da pasta SRC, que é onde está organizando a SRC, cria uma pasta exemplos, dentro dela uma pasta banco e coloca sua classe lá dentro. Seu arquivo.java lá dentro, certo? Então, antigamente fazia mais sentido a gente discutir classPath. É o caminho das classes, certo? O caminho das classes. É a raiz, a partir de onde eu começo a procurar as classes da minha aplicação. Essa é a lógica aí. Mas o Eclipse e outros ambientes de desenvolvimento, qualquer outro ambiente de desenvolvimento Java, já vai fazer isso pra gente antigamente. Estou falando na minha época que era Notepad, estou exagerando, certo? Notepad mais prompt de comando do DOS aí, CMD, que nem tem mais hoje em dia, né? Antigamente tinha. Então a gente fazia Java no braço, Javac, Java C, que é o compilador,
O nome do projeto, ele ia lá e compilava tudo. Executava no braço lá também. Faz tempo. Muito bem. Então, quando a gente ou seja, para eu criar uma classe e dizer que ela está dentro do pacote, é assim, né? Eu coloco... A primeira coisa que eu vou escrever no meu arquivo.java é pacas, o nome do pacote, ponto e vírgula, e eu começo. Public class, o nome da classe, chave-chaves, atributos, construtor, métodos, fecha-chaves. Então, você vai colocar o que a gente chama de um cabeçalho lá no começo do arquivo. Pacas é a palavra reservada e o nome do pacote. Tranquilo? E qual é o efeito disso aí, então? Então, agora que a gente explicou pacotes, agora que a gente sabe que provavelmente os sistemas da gente, ou os projetos que vocês vão criar aí no Eclipse, eles vão ter mais de um pacote, a gente vai começar a exercitar isso também, vocês vão ver os exercícios. Faz sentido a gente rediscutir essa ideia de public, private e de outras coisas também, certo? Então, até aqui, eu acho que essas duas definições aí estavam bem claras, né? Ou seja, o que for público é visível de qualquer lugar do meu projeto do Eclipse, estou falando. Ou seja, inclusive entre pacotes, certo? Isso não muda. Então, qualquer classe, de qualquer lugar que esteja no mesmo projeto do Eclipse, vai conseguir acessar o que quer que seja público. E o que é que pode ser público? Um atributo, um método, um construtor ou inicializador e uma classe. Esses caras podem ser public, podem ser qualificados como public na hora que eu declaro eles. Public class, public string número, se eu declarar como atributo dentro da classe. Public void m, o método m é público, certo? Public conta, o construtor da classe conta. Public conta, abre fecha parênteses. Tranquilo? Como é que é? Public é uma palavra reservada em Java. Você não pode... Não vira palavra reservada, não. Palavras reservadas são palavras que estão associadas à sintaxe daquela linguagem. Public, for, while, class, package, são palavras reservadas. Você não pode declarar uma variável com aquele nome. Você não pode declarar um método com aquele nome. Uma classe com aquele nome. É isso que significa a palavra reservada. Um public o quê? Vamos lá, dá um exemplo real. Eu quero criar um método que é público, chamado M, certo? Aí esse método ele fica acessível de qualquer parte do seu projeto. Pode criar outro M na mesma classe. Basta ter parâmetros diferentes, lembra? Overloading. Não precisa nem ir longe. Pode criar esse método em qualquer lugar, cara. Até na mesma classe. Não. Porque o método M da classe conta é da classe conta. O método M da classe X é da classe X. Não tem conflito nenhum. Na própria classe conta, é possível ter 30 métodos chamados M. Desde que todos eles têm uma lista diferente de parâmetros, lembra? Então não tem nenhum tipo de conflito isso daí. Não é essa a questão. Vamos lá. Vamos voltar para cá, ó, pessoal. Atenção, por favor. Então, de novo, um método, um atributo ou uma classe que forem públicos, significa que essas declarações podem ser acessadas por qualquer parte do meu projeto. Vamos pensar assim. Vamos devagar. E no caso do private, é o contrário. É o oposto. Com um pequeno detalhe. Uma classe não pode ser private. Olha o que está aí. Ó. O que é que pode ser private? Um atributo, um método ou um construtor. Podem ser privados. Classe não. Vou já mostrar o que classe pode ser. Nesse caso, essas declarações privadas, ou seja, um atributo, um método ou um construtor privado, só pode ser acessado na classe que foi definido, não é isso? Então, aquele atributo lá, saldo da classe conta, ele é private. Private, dado o saldo, não é assim que a gente declara? Esse atributo só pode ser acessado diretamente dentro da classe conta. Ou seja, por um método da classe conta, ou pelo construtor da classe conta, só. Porque é privado. Se fosse público, todo mundo podia acessar. Então, são os opostos. Ou são os extremos, vamos dizer assim. No meio do caminho, a gente tem outras duas possibilidades. Então, ele pode ser public, pode ser private, pode ser mais outras duas coisas. O que são essas duas coisas? Aí, é agora, quando a gente fala de pacotes, que faz sentido falar dessas duas coisas. Então, a primeira coisa é o protected, que a gente já viu num exemplozinho aí no slide, que alguém perguntou, esse protected aí, o que é? Então, esse protected é o seguinte. Do mesmo jeito que private, só um atributo, um método e um construtor podem ser protected. Ou seja, a classe não pode ser protected. Não pode, é uma definição da linguagem, vamos já ver. Então, um atributo ou método construtor que é protegido, o que significa isso? Aquela declaração só pode ser utilizada no pacote onde ela foi introduzida. Então, se eu tenho um método protected da classe conta que está no pacote A, qualquer outra classe do pacote A consegue acessar aquele método protegido. Certo? É isso que significa o protected. E a quarta opção de visibilidade é nenhum dos três. Então,
um método, um construtor, um atributo ou uma classe que não é public, nem protected, nem private. É nenhum dos três. Não tem a informação da visibilidade. A gente tem alguns nomes para isso. A gente fala que é a visibilidade friendly, é a visibilidade default, ou é a visibilidade package. Então isso aí já indica o que significa essa visibilidade. Então a ausência de modificador significa que essa declaração, esse atributo, esse método, ou esse construtor, ou essa classe que não está qualificada em termos de visibilidade, ela só pode ser acessada dentro do pacote que for definido, certo? Então, sinônimos para isso aqui é default, ou package, ou friendly, de amigável, certo? Então, tem mais um detalhe. Quando eu expliquei protect, eu esqueci de ler isso aqui, né? Vírgula. Então, um atributo, um método inicializador protegido, só pode ser usado dentro do pacote ou numa subclasse. Então, como foi que eu falei mesmo? Eu tenho uma classe conta que está no pacote A. Define o método protegido M. Só a outra classe que está no mesmo pacote A consegue acessar esse método M protegido. Ou então, uma outra classe Y que herda de conta, que é uma subclasse de conta. Sérgio, o que é herdar? O que é essa subclasse? Eu vou explicar isso na aula de herança, que está perto, daqui a 2 semanas, se não me engano. Aula de herança. E aí, quando eu falar isso, eu vou chamar atenção de novo para isso aqui. Está lá na aula já isso. Tá? Então, eu vou relembrar isso aqui para vocês. Então, o que a gente está dizendo? De alguma forma, eu vou dizer C herda de A. Se C herda de A, C é uma subclasse de A. Vamos entender assim, por enquanto. Então, tudo que for protegido em A, C também acessa. Mesmo que C esteja em um pacote diferente de A. É isso que o Protected está dizendo aí para a gente. Então, de novo, privado, só dentro da classe que foi definido. Protegido, dentro do pacote ou em uma subclasse. Nenhum dos três, só dentro do pacote. Público, em qualquer lugar, certo? Liberou geral. Então, se eu precisar escrever aqui uma ordem do mais restrito para o menos restrito, qualificador de visibilidade, quem é o mais restrito de todos? Privado, certo? Quem é o menos restrito? Public. Então, esse aqui permite menos e esse aqui permite mais, né? Quem está aqui no meio? Quem é o segundo mais restrito? Não, senhor, é o default. E o protected é o quase public. Então, o default é só no pacote. O protected é no pacote ou uma subclasse, mesmo que esteja em outro pacote. Então, por isso que ele é um pouquinho mais... ele permite um pouquinho mais, né? Um pouquinho mais liberado, vamos dizer assim. Perguntas? No caso, eu consigo acessar, ele não... O Protect consegue acessar, mas não consegue alterar. Não. Quando a gente fala acessar, é ler ou alterar, certo? Acessar significa ler ou alterar, usar de qualquer forma. Então, se você consegue ler, você consegue alterar também. Ok? O que mais? Alguma pergunta por enquanto? Então vamos lá. Eu tenho uma classe no pacote A e uma classe no pacote B. Se um atributo da classe no pacote A é protegido, essa classe do pacote B consegue acessar esse atributo protegido? Só se herdar, só se for subclasse. Muito bem. É isso. E para uma classe que está no pacote A ser usada por uma classe que está no pacote B, ou seja, eu declarei a classe conta no pacote A, no pacote B eu declarei a classe banco. E banco quer usar conta. Certo? Banco quer armazenar conta, então vai ter que usar a classe conta. O que é que precisa a classe conta ser para poder ser usada pela classe que está em outro pacote? Public, exatamente. Então, se eu colocar class conta, não colocar o public do lado, eu não vou conseguir usar a classe conta em outro pacote. Ela não vai estar disponível. Então, é como se ela fosse privada dentro do pacote, vamos dizer assim. Certo? É uma maneira de você criar uma classe auxiliar só para o seu pacote, só para as classes do seu pacote, por exemplo. Criar ela sem ser pública. Tá? Não. Para importar, tem que ser público. É isso, tá? Então vamos ver essa história de importar, né? Assim, um detalhe. Se duas classes com nome idêntico pertencem a pacotes diferentes, se você precisar usar isso, normalmente você vai ter que trabalhar sempre com o nome completo dela. Tá? Para fazer a diferença de que classe você está falando. É a do pacote A ou do pacote B? A classe conta do pacote A ou do pacote B? Tá?
Então, você vai fatalmente ter que fazer isso em todo momento, até na hora de dar o new. Então, você não vai dar new conta, você vai dar new a.conta. New b.conta. Vai declarar uma variável x do tipo conta, é a.conta espaço x, certo? Então é só colocar o nome do pacote junto do nome da classe o tempo todo, em todo lugar do programa. É o nome completo dela. Diz. Beleza. Então, ó, uma das funções de usar pacotes é prevenir então, essa colisão de nomes, que é ter duas classes com o mesmo nome, elas podem existir desde que estejam em pacotes diferentes. Nesse caso, a classe java.type.list implementa uma estrutura de dados, que é uma lista de objetos. Já a classe java.awt.list implementa uma lista assim, ó, visual. Acho que é esse componente que é a lista, sei lá. Ou então uma caixa que tem várias linhas. Eu sempre me confundo com esse componente gráfico. É uma classe gráfica, essa java.awt.list. É um componente gráfico que eu vou usar para fazer uma interface gráfica com o usuário. Uma tela, certo? Então, são propósitos diferentes, tá? Para que isso funcione, os nomes dos pacotes têm que ser diferentes, é claro, e tem que fazer sentido. Então, o tilde utilitário ajuda a identificar o propósito dessa classe list. E a WT é de... Como é mesmo isso aqui? O A eu esqueci, mas o W é window e o T é toolkit. Não sei se é abstract window toolkit. Me desculpem aí, eu esqueci. Mas é um acrônimo para a interface gráfica, certo? A gente vai usar. Você não vai usar a WT não, porque a WT é uma coisa muito antiga e tem alguns problemas. Eu vou explicar quais são em breve. A gente vai usar swing. Ou alguma coisa mais para frente, certo? Tem SWT, na verdade. É uma coisa mais sofisticada até do que a swing depois. Mas a WT ninguém usa mais não. Tá? Há muito tempo. Faltou falar a história do import, né? Não está aqui, né? Então, ó, deixa eu fazer uma coisa com vocês aqui. Como é que a gente vai fazer? Como é que a gente vai fazer para... Como é que a gente vai fazer para importar, para usar uma classe Java? Então, ó, aqui eu tenho uma classe public class X. E aqui eu tenho uma class Y. Aí vamos dizer que na classe X eu quero ter um atributo do tipo Y. Privado, não vou botar tudo não, porque senão não vai caber aqui. Private, Y, A. Certo? Poderia declarar isso, o atributo Y. Um atributo chamado A do tipo Y. Posso? Dizendo que ele é privado. Certo? Na classe X. Só que para eu fazer isso... esqueci de dizer que... Eu esqueci de dizer que essa classe está num pacote. Vou botar aqui W. E essa classe aqui tem outro pacote. Z, certo? Para eu usar a classe Y, que está num pacote diferente da classe X, eu preciso importar a classe Y para esse pacote. Então eu preciso colocar um comando aqui, que chama import. Import, aí boto o nome do pacote, Z, ponto, nome da classe, Y. Certo? Aí eu importei a classe Y, e agora eu posso usar dentro de X a classe Y normalmente. Tranquilo? Calma. Tranquilo. A outra opção é, ao invés de importar o nome da classe, você fazer Z ponto asterisco. Isso vai importar todas as classes públicas do pacote. Aí eu já entreguei o ouro, né? Qual é o erro aí nesse programa que eu escrevi para vocês? A classe Y só pode ser importada, seja com asterisco, seja ou diretamente, se ela for public, certo? Tem que ser public. E se a classe Y com default não, só dentro do pacote. O pacote aqui é Z, esse aqui é W, são pacotes diferentes, eu não vou enxergar. Não, o import só importa classes públicas, é isso que eu acabei de dizer, certo? Na classe Y tem aqui um atributo inteiro, A, que é protegido. A tem ali também, né? Vou botar B. Aí aqui eu tenho um método M, que faz A, que é o objeto do tipo Y, ponto B igual a 0. Posso fazer isso? A é o atributo que é do tipo Y, né? E na classe Y tem o atributo B. Posso acessar o atributo B assim? Se fosse no mesmo pacote, eu poderia, porque é protegido, né? A outra opção é se eu disser que Y é uma subclasse
de X. Vamos dizer que é assim que eu digo isso. Aí agora pode. Porque, aliás, o contrário, né? Desculpe. Se X é uma subclasse de Y. Porque uma subclasse pode acessar o que for protegido da superclasse. Então agora eu consigo acessar o B, que é protegido, certo? O default não tem muito uso pra gente, não. Não tem muito exemplo legal pra gente usar o default, não, certo? Então, em geral, é tudo public ou private. Eu posso ajudar. Só uma coisa, aí um uso rápido que eu posso dar para o default, em termos de classe, é aquilo que eu falei antes. Você vai criar uma classe que é uma classe utilitária, é uma classe auxiliar, que vai ajudar outras classes do seu pacote. Você não quer que outros pacotes usem ela. Aí você declara ela como default. Tá? E um atributo. Nunca você vai conseguir dar uma boa justificativa para um atributo seu não ser privado. Não vou dizer nunca não, mas quase nunca, tá? Agora consigo quase, para ver uma coisa. Então, assim, é muito difícil. Por quê? Sempre vai ter uma alternativa a isso. E aí a gente vai em detrimento de ferir o encapsulamento, ou seja, de acessar diretamente o atributo, de perder aquela propriedade. Como é o nome dela mesmo? Information hiding, lembra? Esconder a informação. Eu quero esconder os detalhes de implementação. Em detrimento de quebrar essa propriedade aí, eu prefiro botar um método que acessa o atributo. Um método público, pronto. Certo? Ou se tiver que ser protegido, um método protegido, então, não tem problema. Mas os atributos, dificilmente você vai conseguir trazer um argumento que a gente não consiga uma alternativa para você não usar aquele atributo como privado, tá? Não declarar aquele atributo como privado. Certo? Pode falar. Eu posso dizer que X era de um package diferente, sem importar a... Certo. Boa pergunta. Pessoal, como é que eu consigo, no pacote W, ou seja, na classe X, usar a classe Y sem importar ela? Não consigo. Na verdade, você até conseguiria se você sempre usar o nome completo dela. Aí você consegue. Mas é como se você tivesse... É importar ou não é? Então, assim... Entendeu? Então, assim, o import faz com que a gente evite ter que ficar usando o nome completo o tempo todo. Mas ao pé da letra, você conseguiria sim acessar uma classe de outro pacote, mas sempre colocando o nome completo dela. Então, você não está importando explicitamente ali com a palavra, com o comando import, mas você está referenciando outro pacote o tempo todo. Então, você está pegando do outro pacote. Então, para todo efeito, você tem que ter acesso àquele pacote. Então, é como se eu estivesse também importando, só que mais complicado. Porque os pacotes, o nome não são Y, Z, W, não. O pacote é java.lang, ponto não sei o que, muito grande. Então, acaba sendo pior para você usar o nome completo. Então, em geral, assim, a gente importa. A única situação que a gente não importa qual é? É isso aqui, ó. Quando duas classes têm o mesmo nome. Então, dentro do pacote, que tem uma classe com o mesmo nome de outro, para eu usar essa classe do outro, tem que usar sempre o nome completo. Sempre o nome completo. Senão vai entrar em conflito com aquela classe do meu pacote que tem o mesmo nome. Faz sentido, não faz? Pergunta lá. Eu fico com dúvida aí, se o Y ele é subclasse do X, Não, X é subclasse de Y. X, subclasse de Y, certo? Isso quer dizer que o X ele faz uso de alguns atributos. Vamos lá. Não vamos, aí, de novo, essa discussão é para de herança. Eu prefiro não fazer de jeito nenhum essa discussão aqui. Isso eu vou explicar de novo em herança. Eu estou dizendo para você que eu vou reforçar isso aí, herança. Não tem nem como eu esquecer, porque está escrito em dentro do slide isso daí. Não, certo, mas é com relação ao atributo. Certo. Aí, aqui, por enquanto, o fato de X ser subclasse de Y e o fato do atributo B ser protegido permite que, dentro da classe X, aqui dentro, eu consiga acessar o que for protegido do objeto Y. É isso. Certo? Então, vamos entender por esse lado, por enquanto. A superclasse você usar Essa classe aqui é a superclasse, né? Só que ela não sabe de quem que ela é superclasse. Não tem nenhuma referência a X aqui dentro. Então não faz sentido ela acessar nada de X. A não ser que ela declare X aqui. Aí é outra coisa. Não é porque é a superclasse. É porque ela declarou um atributo do tipo X. Tá? Mas, de novo, não vamos falar de herança agora, não. Senão a gente vai se confundir. Pessoal, então isso aqui, esse slide aí, está reforçando aquela ideia que eu falei de ter um código mais bagunçado ou ter um código mais organizado.
Então, se a gente pensar que cada cor dessa representa um propósito específico, então, tudo que está pintado de vermelho é uma classe que faz interface com o usuário, que lê do teclado, imprime na tela, ou uma interface gráfica, certo? Tudo que está pintado de amarelo é uma classe de negócio, por exemplo, que representa uma conta do banco, um produto, certo? É o que a gente chama de modelo, vamos dizer assim. E tudo que está de azul é uma classe de persistência ou de gerenciamento de dados, que pode ser que armazena os objetos num banco de dados, ou num array, ou num arquivo, ou numa lista, que armazena os objetos em algum lugar. Armazena, recupera, remove, certo? Então eu posso ter um sistema com essa cara aí, e a gente está vendo que tem muita ligação entre as caixas. Existe uma forte dependência, um forte acoplamento entre esses módulos aí. Na verdade, esse exemplo aqui já é um exemplo bonzinho, porque normalmente o que ia acontecer é que ia ter código vermelho aqui dentro, aqui também. Ia ter código azul aqui dentro, código azul aqui dentro, vocês não estão vendo, certo? Ou seja, uma caixinha dessa não ia estar bonitinha, pintadinha de uma cor só, não. Normalmente, num sistema não modular, é pior a situação. Eu vou ter caixas aí multicoloridas, tá? Mas aqui está mostrando o problema de acoplamento só. Então, o que a gente quer, na verdade, com programação modular, é chegar nisso daqui, ó. Então, por exemplo, organizar um pacote todas as classes de persistência, em outro todas as classes de modelo, em outro todas as classes de interface com o usuário. E com isso daqui, tentar fazer com que as dependências entre os pacotes sejam diminuídas. Entre os módulos, certo? Então aqui é o meu módulo de armazenamento de dados, meu módulo de regras de negócio, por exemplo, meu módulo de interface com o usuário. Lembra que eu falei que na classe conta eu jamais vou colocar um system out println? Que na classe conta eu jamais vou colocar scanner.lay alguma coisa do teclado, porque é a situação de chegar na classe conta e colocar um código vermelho lá dentro, misturar. Aí não consigo nem organizar em pacotes diferentes isso daí. Então a gente não vai colocar, a gente vai tentar, né, ao máximo, programar classes separadas para representar interesses, intenções diferentes. Notadamente, essas intenções aí de armazenar dados, interface com o usuário e, por exemplo, regra de negócio, modelo, descrição de como é o sistema, domínio, alguma coisa assim. Notadamente, pelo menos essas três, a gente vai fazer isso nessa disciplina aqui. De novo, isso é uma forma de organizar o sistema. Não significa que todo o sistema tem que ser assim, não, certo? É bom ficar bem claro isso. Mas é a forma que nós vamos usar aqui dentro, para exercitar esse conceito de modularização, para exercitar programação, para exercitar desenvolvimento desses sisteminhas simples que a gente vai fazer como projeto dessa disciplina e até na prova também. Vocês vão ser cobrados dessa forma aí. Vocês vão ser ensinados assim também, não se preocupem. Ok? Perguntas? Você disse que o Package está mostrando no seu quadro dele, está no Atlas. Desculpa, o package está o quê? Está mostrando uma parte do. Está mostrando o caminho até o Atlas. O package? Não, o package é uma organização de várias classes que tem um conceito, uma lógica, uma relação entre si, que você quer organizar elas dentro de um pacote, certo? Então, o package é uma abstração, certo? Se você falar do projeto, vai estar lá, uma parte do seu projeto. Isso, se você falar no seu projeto, vai ter uma pasta com o mesmo nome do pacote e todas as classes daquele pacote estão naquela pasta, certo? Quando eu compilo, essas partes continuam lá. Quando você compila, essa mesma organização em pastas vai ser colocada dentro da subpasta class, lá do Eclipse, provavelmente. Não tem SRC, onde ficam os pontos Java. Na mesma altura do SRC vai ter uma pasta class. Normalmente é assim que ele organiza. E dentro de class vai ter a mesma organização de pacotes. Só que lá vai ter o arquivo .class, não o .java, certo? Ou bin, melhor dizendo, é bin, é verdade. Class é antigamente. Agora é bin. SRC e bin. Obrigado. Se não quiser o usuário mexer com isso aí, quanto tá? Que usuário? Você mesmo? Não, daqui eu fui. Aí você tem como, por exemplo, embutir isso tudo dentro do arquivo .jar, que é como se fosse um zip. E você também tem como utilizar artifícios para embaralhar esse arquivo .class, de modo a dificultar que alguém, a partir do .class, faça a engenharia reversa e obtenha um .java, o fonte, que é possível fazer também. Mesmo jeito que eu posso pegar um executável e tentar obter o código C equivalente àquele executável também, se eu souber de algumas coisas, certo? Então, existem técnicas que chamam técnicas de obfuscação, obfuscation, para tentar dificultar isso daí. Então, é como você consegue recuperar o seu programa, o fonte de volta, mas vem tudo assim, tudo classe E, classe A, classe B, pacote A, pacote X, pacote... As variáveis, tudo é A1, A2, A3, A4, então assim,
Aí o cara não consegue entender o que está fazendo ali. Os métodos é M1, M2, M3, M4. Por exemplo, é uma técnica fácil, simples de obfuscação, é isso. Renomear todos os atributos, todas as variáveis, todos os nomes de classe, método. Complica um pouquinho a intenção, o entendimento daquele código. Um pouquinho não, né? Muito, certo? Dá. Existem compiladores que transformam um código Java em executável, exe. Só que esse exe só executa no Windows, certo? Aí não vai precisar da JVM, exatamente. Mas vai precisar de algum arquivo de biblioteca, uma DLL, por exemplo, que tem que ser instalada lá na máquina Windows. Aí tem que ver esse compilador. Normalmente ele criaria, ele já daria para você os DLLs para você fazer também. Então, isso aí, compilador é qualquer transformação que você faz. Então, se eu pegar um arquivo texto, editar ele e sair o arquivo trocado, eu fiz uma compilação. Eu peguei uma entrada, transformei numa saída. Isso é compilar, é um termo genérico. Então, compilar, para a gente, pega um arquivo fonte e gera um outro arquivo, que pode ser direto executável, ou pode ser um arquivo intermediário, no caso de Java, um bytecode, que ainda tem que ser interpretado para ser executado. Precisa de um outro programa para interpretar ele. Mas tudo é compilar. É transformar. Compilar é um sinônimo de transformação, tá? Pessoal, então, ó, cada classe de Java está em um pacote específico que contém um grupo de classes relacionada. Aí vem aquilo que eu expliquei agora há pouco. Para usar classes de uma API de Java, eu tenho que usar esse comando aqui, esse operador import. Eu já mostrei como é que faz isso, mas aqui está escrito mais bonitinho, né, sem usar a minha letra, para vocês, certo? Para definir o pacote, eu uso esse operador aí, esse comando package. Então, ó, tem também uma sugestão de nomenclatura para dar nome aos pacotes, notadamente nos sistemas aí que você vai estar na empresa, por exemplo, que é inverter o site da organização. Então, se eu vou fazer um sistema para o SIM, os pacotes vão começar com br.fpe.sim, aí vem ponto banco, ponto estoque. Os sistemas vão ter sempre esse começo de nome de pacote, vamos dizer assim. Tá? É muito comum você achar isso. Então, a classe pessoa, por exemplo, se estiver nesse pacote, vai ter que ter, nesse caso aqui, ó, public class pessoa, que está no pacote br.fpe sim, e está usando a classe endereço, que está no pacote util, né? É isso, gente? Não tem pacote util. O pacote é br.fpe.sim.util. Cuidado. Certo? A gente pode até falar util para simplificar, se alguém está falando, mas não existe pacote util. Existe br.fpe.sim.util. Ok? Esse é o nome do pacote. Como assim diferenciar? Ok, eu escrevi o nome do pacote, é esse aqui. Eu vou ter que ir lá no sistema, achar uma pasta BR, dentro dela FPE, dentro dela sim, dentro dela util e dentro dela um arquivo endereço.class. Certo? E aí eu vou e uso normalmente a classe endereço aqui, como se tivesse no mesmo pacote. Por isso que eu importo. Agora, claro, todas aquelas restrições continuam valendo. O que for protegido, eu não consigo acessar na classe endereço. O que for default, eu também não consigo acessar na classe endereço. Não é isso? Está em outro pacote. Diga. Que servidor? O meu servidor está... Não, calma lá. Cuidado, a gente não falou nada de servidor. Isso aqui são duas classes que vão ter que estar no mesmo projeto do Eclipse, certo? Só que essa classe pessoa está nesse projeto, está nesse pacote e a classe endereço está nesse outro pacote. É só que se botar o pé no pé, sai. Não, cara, isso aqui é um B seguido do R, depois um ponto, um U. É só uma nomenclatura, é só um nome que a gente está botando, certo? Não se preocupa, não. A gente não está acessando a internet aí, não. É uma sugestão de nome só. É um padrão muitas vezes usado, que é, se eu crio um sistema para a empresa sendo de informática, eu pergunto, qual é o domínio da tua empresa? Aí eu uso o domínio invertido para nomear os pacotes. Fica claro que aquele é o sistema daquela empresa ali, daquela corporação, tá? É só um padrão. Não está acessando nada de internet, nem nada não. Agora eu entendi que você falou do servidor. Beleza? Então é isso que eu falei agora. Ou seja, mãos à obra. Então vamos criar aí, basicamente a gente vai criar isso aqui, certo? A gente vai criar a classe endereço, que está nesse pacote aqui, ó. Atenção, presta atenção aqui um pouquinho. Tem os atributos e os métodos que vai ter que criar. Depois, criar a classe pessoa, que está nesse outro pacote, cuidado. Não está exatamente igual ao que está na tela anterior. E aí os atributos que tem que ter em pessoa. E aí faça um método toString. Eu estou dizendo que é que tem que sair impresso quando o toString for executado, certo? E em seguida, uma terceira classe, programa, que está em outro pacote, um terceiro pacote. Então, essas classes vão usar classes
umas vão usar as outras, né? Pacotes diferentes, vamos treinar aí a importação também. Ok? Bom trabalho. Ou seja,